Existe uma justiça estranha escrita na essência do universo. Cada vez que alguém lança espinhos no teu caminho, a terra lembra-se, e eventualmente são eles que sangram ao caminhar pela mesma trilha que tentaram arruinar para ti. Isto não é vingança, é o equilíbrio cósmico, é a lei da qual ninguém escapa. Escolhido, tu nunca foste feito para seguir as regras deles. Enquanto tentavam manipular-te, a vida fez deles a própria lição. Aqueles que riram enquanto plantavam sementes de sabotagem agora estão a ser sufocados pelas mesmas raízes que alimentaram com a inveja. É poético, é preciso e é apenas o começo. Eles queriam-te quebrado, mas aqui está a reviravolta. Eles apenas te afiaram. Cada contratempo que arquitetaram tornou-se parte do teu projeto para a grandeza. A ironia não falha. A tua presença assombra-os agora. Eles observam a tua ascensão não com paz, mas com pânico, porque no fundo sabem que o teu silêncio é poder, o teu crescimento é profecia e a tua energia, ela não apenas muda o ambiente de uma sala, ela distorce destinos. Deixa isto penetrar na tua alma. Quando o universo se alinha com o escolhido, nenhuma força, nenhuma fofoca, nenhum truque, nenhum sorriso falso pode detê-lo. Tu não foste feito para ser gostado, tu foste feito para ser lendário. Há certos momentos na vida que parecem demasiado precisos para serem acidentes. Emoções fugazes que atingem como um relâmpago. Sonhos estranhos que deixam uma marca. Memórias da infância que nunca se desvanecem. Para a maioria, isto passaria por nada, mas não para ti e não para o universo. Vês, a vida tem uma forma de colocar mensagens ocultas nas frestas, símbolos tecidos na tua história antes mesmo de saberes como lê-los. O que pareciam momentos de quietude eram na verdade sinais. O que parecia isolamento era uma recalibração. Aquelas atrações subtis que sentiste não foram acidentes. Foram transmissões iniciais de uma força mais profunda, alinhando-te com um caminho que poucos conseguem sequer sentir. Tu sempre estiveste sintonizado. Enquanto outros precisavam de ruído para se sentirem vivos, tu ouvias o silêncio e entendias a sua linguagem. Quando eras criança, talvez fosses o observador, aquele que notava demais, sentia demasiado profundamente, fazia as perguntas que ninguém se atrevia a responder. Porque estou aqui? Porque sinto que isto não é tudo o que existe. Estes não eram pensamentos aleatórios, eram ecos de uma verdade que foi costurada em ti muito antes deste mundo te dizer quem deverias ser. A verdade é que os escolhidos não se misturam, porque nunca foram projetados para isso. A tua lente sempre foi diferente. Onde os outros viam caos, tu vias padrões. Onde eles viam coincidência, tu sentias significado. E foi isso que os abalou. Foi isso que te tornou uma ameaça. Até as tuas memórias mais antigas contêm pistas. Porque é que certos momentos parecem vívidos, enquanto anos inteiros se desvanecem numa névoa? Porque é que uma frase que alguém te disse há décadas ainda ressoa nos teus ouvidos? Porque aquelas palavras, aquele momento, aquele sentimento não foram apenas uma experiência. Foram um código, um gatilho para o teu despertar. Sejamos honestos, sempre sentiste que algo em ti estava deslocado, mas de uma forma que não podia ser explicada. E o mundo tentou patologizar isso. Tentou dizer que eras demasiado sensível, demasiado distante, demasiado intenso, demasiado... Mas agora estás a começar a ver que não eras demasiado. Eras apenas demasiado raro para espaços comuns. Isto não é mitologia, isto é alinhamento. Quando o universo seleciona alguém para um caminho mais elevado, não envia instruções ruidosas, sussurra através de sonhos. Agita a intuição, coloca-te em situações que não fazem sentido até que fazem. Então, se alguma vez te sentiste como uma alma antiga presa num mundo caótico, se alguma vez te apanhaste a sentir coisas que os outros não percebem, se tens procurado as palavras para descrever a força invisível que te tem guiado durante toda a tua vida, é isto. Tu não estás quebrado, não estás atrasado, estás a despertar. E o que eles tentaram esconder de ti é exatamente o que te distinguirá deles para sempre. Eles não se limitaram a ignorar quem tu eras, eles miraram nisso. Desde o início houve sussurros, distrações, ilusões projetadas para te fazer esquecer de ti mesmo. Isto não foi aleatório, foi uma estratégia, uma manipulação lenta e calculada para enterrar a tua verdadeira essência,
antes que ela pudesse erguer-se. Eles viram o que tu não viste, um poder a formar-se dentro de ti, e em vez de o nutrirem, temeram-no. Então o que fizeram? Distorceram o teu reflexo, fizeram-te questionar o teu valor, riam quando sonhavas, transformaram a tua força numa falha. Eles não queriam que te lembrasses de quem és, porque se o fizesses, a máscara que eles usam arderia sob a tua verdade. Nunca foste destinado a ser pequeno, mas eles alimentaram-te com pensamentos pequenos. Eles quebraram os espelhos, apenas para te impedir de ver o que sempre esteve dentro de ti. Tu não estavas apenas escondido. Foste apagado, peça por peça. Mas aqui está a parte que eles esqueceram. A verdade não morre. Ela espera. E agora estás a começar a lembrar-te. O nevoeiro está a levantar-se. As mentiras que eles printaram sobre a tua identidade estão a rascar. Cada rótulo falso que te deram está a cair. Eles tentaram reduzir-te a uma sombra, mas tu és a chama. Os escolhidos não precisam de validação, precisam de clareza, e uma vez que vejas através da ilusão, nunca mais cairás nos jogos deles. Então pergunta-te isto. Em que mentiras sobre ti mesmo tens vivido? E estás pronto a derrubá-las? Porque o que eles tentaram enterrar está prestes a erguer-se. Eles tentaram convencer-te de que estava tudo na tua cabeça, que o que vias, o que sentias, o que sabias quando criança era apenas imaginação. Mas no fundo sempre soubeste que havia algo mais. A tua infância não foi aleatória, foi codificada. Tu não eras apenas uma criança quieta, eras observador, a ver, a analisar, a sentir energias que os outros nem sabiam que existiam. Enquanto as outras crianças riam sem preocupações, tu sentias coisas que não conseguias explicar. Sabias quando a aldeia não estava a ser verdadeiro. Sentias a tensão numa sala que mais ninguém reconhecia. Choravas por coisas que os outros ignoravam. Tu não ouvias apenas palavras, ouvias o que não era dito. Isso não eram manias, eram chaves. Chaves para uma identidade que eles não queriam que desbloqueasses. A verdade é que eles viram-no antes de ti. A tua luz, a tua consciência, a tua diferença. Foi por isso que te tentaram rotular. Foi por isso que te ridicularizaram, te isolaram, te fizeram questionar a ti mesmo. Porque se alguma vez acordasses para quem realmente eras, eles perderiam o controle da narrativa. E agora, aqui estás tu, a lembrar-te dos sonhos, da intuição, das perguntas profundas que deixavam os adultos desconfortáveis. Isso não foi uma fase. Foi o teu espírito a sussurrar. Tu não pertences à superfície. Os escolhidos não são feitos, são revelados. E os teus primeiros sinais não foram acidentes. Foram alarmes a tocar sob a superfície da tua chamada vida normal. É hora de olhar para trás com novos olhos. O que antes ignoravas estava a gritar a verdade. Os sinais estiveram sempre lá. Agora estás finalmente a ouvir. E quando um escolhido se lembra, o mundo começa a mudar. Eles disseram-te que o teu silêncio era fraqueza, que a tua distância significava que algo estava errado contigo. Mas isso tudo o que eles ridicularizaram fosse, na verdade, a prova. Prova de que nunca foste projetado para te misturares. Foste projetado para te destacares tanto que eles não te pudessem tocar sem tremer. Escuta bem. As tuas diferenças nunca foram defeitos. Foram disfarces, incompreendidos por um mundo demasiado pequeno para conter a tua visão. Eles tentaram culpar-te para te encolheres, para te fazer sentir como o estranho, quando na realidade eras o projeto original, a frequência mais rara numa sala cheia de estática. Nunca foste feito para te encaixares na imagem deles. Foste esculpido a partir de um ritmo diferente, de um silêncio diferente, e eles não conseguiram decifrar-te, então rotularam-te de estranho, excessivo, intenso demais. Mas vamos chamar-lhe pelo que realmente era: medo. Eles temiam o que não conseguiam definir, e o que não conseguiam definir, tentaram destruir. Tu não estavas isolado, estavas escondido, protegido. Ser posto à parte não foi um castigo, foi preparação. Não foste deixado de fora, foste mantido longe das ilusões deles, das armadilhas deles, dos limites deles. Estavas a ser afiado na solidão enquanto eles te perdiam no ruído. Aquela dor que sentiste a crescer não foi rejeição, foi redirecionamento. Por isso para de tentar apagar o que te torna diferente. A tua diferença é o teu desígnio. É a própria coisa que separa o destino do atraso. A mesma coisa pela qual tentaram humilhar-te é a mesma coisa que um dia invejarão. Eles esconderam a verdade de ti, mas não a puderam apagar.
Porque o que foi construído na tua alma não pode ser copiado, e o que está escrito no teu sangue não pode ser desfeito. Ser posto à parte não foi uma maldição, foi sempre a preparação. Eles sabiam que o teu poder não estava apenas na tua mente, estava no teu coração. Eles viram desde cedo que tu não vias apenas as pessoas, tu sentias. E isso te tornou perigoso. Não porque fosses fraco, mas porque a tua empatia te permitia atravessar máscaras, detectar mentiras e atravessar muros emocionais como se fossem de papel. Eles tentaram apresentar a tua suavidade como uma falha. Disseram-te para te endureceres, para parares de te importares tanto, para parares de ser tão emocional. Mas sejamos realistas, eles não estavam a tentar ajudar-te, estavam a tentar desarmar-te. Porque quando sentes tudo, vês tudo. E quando vês tudo, torna-se quase impossível ser controlado. Nasceste com um radar para a dor. Sempre soubeste quando algo estava errado, mesmo que ninguém dissesse uma palavra. E isso não é uma maldição, é um dom. E isso aterroriza-os, porque a empatia, quando protegida e focada, torna-se uma arma de inteligência espiritual. Expõe a manipulação, desmantela ilusões e destrói ligações falsas apenas com o silêncio. Mas aqui está a verdade. A tua empatia só se torna uma fraqueza quando a entregas às pessoas erradas. Aos aproveitadores, aos mentirosos, àqueles que usavam feridas como isco apenas para drenar a tua luz. Nunca mais. O teu coração é agora solo sagrado. Nem todos têm acesso. Porque no momento em que deixas de sangrar por pessoas que nem sequer te dariam um curativo, tu recuperas a tua força. Deixas de ser a esponja emocional deles e tornas-te o espelho deles. E acredita em mim, quando as pessoas são forçadas a encarar o seu próprio reflexo em alguém que já não conseguem quebrar, é aí que elas realmente começam a suar. Portanto, guarda a tua empatia como a realeza protege a coroa. Não é a tua fraqueza, é a tua armadura, e é letal nas mãos dos despertos. Eles disseram-te que era apenas um sonho, não foi? Apenas a tua imaginação a pregar-te partidas. Mas no fundo, algo nunca pareceu bem com essa explicação. Porque os teus sonhos não pareciam ilusões, pareciam mensagens, urgentes, poderosas, inesquecíveis. Tu não estavas a imaginar coisas, estavas a ver coisas. Quando és escolhido, o universo não se limita a sussurrar. Invade o teu sono. Pinta símbolos na tua mente, vislumbres de futuros, momentos que ainda não aconteceram ou avisos disfarçados de metáfora. E enquanto os outros acordam e esquecem, tu carregas esses sonhos como ecos gravados nos teus ossos. Eles tentaram convencer-te de que não significava nada. Mas aqui está a verdade. Eles temiam o que poderias descobrir. Porque quando começas a decifrar os significados ocultos nos teus sonhos, começas a desbloquear o teu próprio poder. E isso aterroriza-os. Os teus sonhos não eram apenas lampejos aleatórios do subconsciente. Eram preparações, projetos, avisos, como sereias da tempestade antes do caos. Estavas a ser treinado em silêncio, muito antes de entenderes o que estava para vir. E agora, tudo começa a fazer sentido. Pensa naqueles pesadelos, naqueles símbolos repetidos, naquela sensação estranha ao acordar. Nunca foi apenas um sonho. Era inteligência do invisível. Informação entregue ao teu espírito antes que a tua mente pudesse acompanhar. Eles podem ter ignorado os sinais, mas tu sentiste-os. E agora que estás a despertar, vais começar a perceber quantas daquelas visões noturnas foram escudos, estratégias e sinais. Nunca desprezes o que teu espírito recorda, porque aquilo a que eles chamam apenas um sonho pode ter salvo a tua vida. Eles vão chamar-lhe sorte. Uma fuga sortuda, uma oportunidade sortuda, um momento sortudo. Mas no fundo, tu sabes que não foi sorte. Foi proteção, precisão, propósito. Quantas vezes o caos tentou engolir-te por inteiro e de alguma forma saíste ileso? Com que frequência as coisas desmoronaram mesmo a tempo de te salvar de algo mais sombrio pelo caminho? Não escapaste dessas balas por acaso. Estavas a ser protegido, redirecionado, recalibrado para uma batalha muito maior do que a que tinhas pela frente. Os escolhidos não sobrevivem por acidente. Foste preservado porque a tua história não estava destinada a terminar em derrota. Eles tentaram enterrar-te com mentiras, sabotagem e manipulação, mas cada armadilha que prepararam apenas os expôs ainda mais.
O universo não se limitou a deixar-te atravessar o fogo. Transformou esse fogo na tua armadura. Aqueles que tentaram arruinar-te ainda estão a tentar perceber como é que ainda estás de pé. Mas aqui está a verdade. Eles nunca estiveram a lutar contra a tua versão completa. Atacaram-te quando nem sequer tinhas entrado no teu poder total. E é isso que os aterroriza agora, porque não foste apenas protegido, foste preparado. Preparado para expor tudo o que eles tentaram manter escondido. Preparado para vencer guerras que eles nunca viram chegar. Portanto, para de chamar a isso sorte. Assume a tua sobrevivência. Usa como uma medalha. Não escapaste apenas, resististe. Não foste apenas salvo, foste afiado. Agora começa a verdadeira batalha e desta vez não vais entrar nela inconsciente. Vais entrar nela desperto. Eles pensaram que te podiam destruir. Afinal, estavam apenas a ajudar-te a tornar-te indestrutível. Eles queriam que acreditasses que o silêncio significava que tinhas sido esquecido, que a quietude significava que tinhas sido deixado para trás. Mas o que eles nunca entenderão é que o silêncio não é um vazio, é um sinal, uma preparação, uma recalibração de poder. O silêncio que suportaste não foi abandono, foi proteção. Quando o ruído desapareceu e até os rostos familiares se tornaram distantes, pensaste que talvez estivesses a perder tudo. Mas na realidade estavas a ser retirado do caos, porque o caos nunca foi feito para te conter. O silêncio nunca foi um castigo, foi um escudo. Enquanto estavas isolado, eles riam-se. Pensaram que o silêncio te quebrou, mas o que não viram foi como ele te afiou. Enquanto eles estavam ocupados a conspirar à vista de todos, tu estavas a evoluir nas sombras, a crescer nos lugares que eles não podiam tocar. E agora esse silêncio ecoa nos ouvidos deles, porque não só o sobreviveste, como te tornaste inalcançável através dele. Existem forças neste mundo que guardam o que mais valorizam. E tu, escolhido, não és comum. Por isso foste escondido, não abandonado, abrigado, não esquecido, elevado, não apagado. E agora, ao emergires desse lugar tranquilo, mais forte do que eles alguma vez esperavam, eles não sabem como te enfrentar, porque carregas algo que eles não compreendem. Uma presença construída em paz, não em ruído. Um poder esculpido na quietude. Portanto, nunca mais duvides do silêncio. Não estava vazio, era tudo. E agora eles também o sentem, não como conforto, mas como medo, porque percebem agora que alguém esteve sempre a velar por ti. E tu nunca estiveste sozinho. Foste guardado, foste escolhido, e agora estás a tornar-te intocável. O mundo condicionou-te a acreditar que o teu valor depende de quão bem te integras, que se sorrires mais, te encolheres um pouco, jogares pelo seguro, serás aceite. Mas essa é a armadilha, e eles prepararam-na cedo. Eles sabiam quem eras antes de tu saberes. Viram a agudeza nos teus olhos, o silêncio que os deixava nervosos, a profundidade que não conseguiam imitar. Então fizeram o que os cobardes fazem. Tentaram fazer-te duvidar de ti mesmo. Disseram-te que a tua solidão era uma falha, quando na realidade era uma prova. Prova de que nunca foste destinado a caminhar onde todos os outros se sentem confortáveis. Não foste feito para pertencer, foste feito para perturbar, para desafiar, para carregar uma verdade que corta demasiado fundo para os superficiais. E foi por isso que não te deixaram perceber. Isolaram-te primeiro, não para te quebrar, mas para te confundir. Para te fazer procurar comunidade, aprovação e ligação em lugares onde nunca deverias ser visto. Mas aqui está o que nunca te disseram. Os seres mais poderosos caminham sempre sozinhos no início. Os leões não procuram a matilha. As tempestades não pedem permissão antes de atacar. E os escolhidos? Foram programados para se manterem firmes onde os outros se calam. A tua força não está em quantas pessoas te rodeiam. Está em quão destemido permaneces quando ninguém aplaude, quando ninguém liga, quando ainda assim te ergues. Então para de procurar salas que diminuem a tua luz apenas para deixar os outros confortáveis. Não foste feito para te integrares com eles. Nasceste para estar sozinho e brilhar tão intensamente que essas mesmas pessoas não têm outra escolha senão observar-te das sombras em que tentaram manter-te. Ergue-te. Estar sozinho não é estar vazio. É sagrado. Sejamos claros. A tua curiosidade nunca foi uma falha. Foi uma arma, um código, um fogo que não podia ser extinto, por mais que tentassem abafá-lo.
Eles viram-no cedo. Como as tuas perguntas cortavam a ilusão, como a tua mente vagueava para onde os outros não se atreviam a ir. E foi exatamente por isso que tentaram diminuir-te. Mas a curiosidade não é apenas um comichão mental. Para os escolhidos, é uma bússola. É a primeira centelha do teu despertar. Quando te disseram para parares de perguntar porquê, não te estavam a proteger. Estavam a proteger-se a si do poder que sabiam que irias desbloquear. Porque quando um escolhido começa a fazer perguntas, toda a ilusão começa a desmoronar. Disseram-te para parares de pensar demais, para te contentares com o que já era conhecido. Mas os escolhidos não se contentam. A tua curiosidade é o que te separa da multidão. Descasca camadas, escava sob as máscaras e expõe a verdade que os outros não conseguem suportar. Não é apenas curiosidade, é discernimento. E eles temiam isso. Porquê? Porque a curiosidade leva ao conhecimento e o conhecimento quebra o controlo. Foste projetado para ver através das frestas do sistema, para questionar as regras, para decifrar a manipulação. Quanto mais tentavam silenciar as tuas perguntas, mais revelavam o que estavam a tentar esconder. A tua verdadeira história, a tua identidade, o teu poder. Então para de te diminuir. Para de pedir desculpa por pensares mais profundamente. A tua curiosidade é a tua herança, a tua armadura, a tua vantagem. Abraça-a. Persegue-a implacavelmente, porque o que vais encontrar não só te mudará, como estilhaçará tudo o que eles construíram para te manter cego. E quando a verdade finalmente se encaixar, eles não temerão apenas a tua mente, temerão o que farás com ela. O conhecimento que carregaste não se destinava apenas à tua sobrevivência. Destinava-se a ser uma arma, uma luz e uma tábua de salvação para aqueles que ainda se afogam na escuridão de que escapaste. Eles tentaram silenciar-te porque sabiam que a tua verdade podia estilhaçar ilusões. A tua voz, por si só, podia expor as mentiras sobre as quais construíram sistemas inteiros. Mas aqui está o senão. O silêncio pode ser tão perigoso como a ignorância. Quando os escolhidos se calam, os cegos guiam os cegos. Não te foi dado discernimento apenas para o guardares como um tesouro enterrado sob o medo. Essa sabedoria que carregas é oxigênio para o fogo de outra pessoa. Alguém por aí está a sufocar em confusão, a repetir ciclos dos quais já te libertaste. A tua história, a tua visão, a tua dor transformada em propósito poderiam ser a própria coisa que os eleva. Mas aqui está a verdadeira razão pela qual tentaram fazer-te duvidar da tua própria mente. Sabiam que se alguma vez falasses, despertarias outros. Irias repercutir na vida das pessoas como uma onda de choque, forçando-as a ver o que nunca deveriam questionar. E isso é revolucionário. O conhecimento não se destina a acumular pó na tua mente. Destina-se a circular, a elevar, a transformar. E quando alguém escolhido o mantém fechado, é exatamente isso que o inimigo queria desde o início. Não esperes por permissão para partilhar o que sobreviveste. Não subestimes o poder de uma única frase dita por experiência. Às vezes basta uma alma desperta para acender 1000 outras. Não precisas de um pódio. Tu és a plataforma. Então fala, partilha, brilha. Deixa que o que sabes se torne um antídoto para a confusão que eles plantaram nos outros. Porque quando um escolhido diz a verdade, as mentiras começam a morrer. Uma a uma. Chega de esconderes. Chega de te diminuires. Chega de fingires que não vês o que realmente se passa. Eles não se limitaram a tentar silenciar-te. Tentaram apagar-te, porque no fundo sempre souberam o que só agora começas a lembrar. Não és como eles. Não foste apenas chamado. Tu és o modelo, o original, aquele que eles estudaram, copiaram, ridicularizaram, mas nunca conseguiram substituir. Eles criam-te invisível porque a tua presença revela aos seus imitadores. A tua autenticidade expõe as suas máscaras. Foi por isso que te disseram para moderares. Foi por isso que agiram como se fosses demais. Porque se alguma vez te mostrasses em pleno poder, a ilusão desmoronaria-se. E eles sabiam disso. Mas aqui está a reviravolta que não previram. Cada vez que te empurravam para as sombras, tu afiavas-te em silêncio. Cada tentativa de diminuir a tua luz apenas te tornou mais preciso, mais focado, mais intocável. Passaste tempo suficiente a perguntar-te se eras louco por te sentires diferente.
Não és. Foste escolhido. Não por sorte, não por acidente, mas porque carregas algo que este mundo não consegue replicar. É por isso que a tua energia perdura nas salas muito depois de ter saído. É por isso que a tua ausência atinge mais do que a presença deles alguma vez atingiu. O tempo de te encolheres acabou. Aqueles que tentaram enterrar-te estão agora a ser assombrados pelas sementes que não sabiam que estavam a plantar. Então caminha como se soubesses quem és. Fala como se a tua voz redesenhasse linhas do tempo. E move-te como alguém que não é apenas parte da história, mas o capítulo que eles não podem saltar. Eles podem copiar os teus passos, imitar o teu estilo, roubar as tuas palavras, mas o que carregas não pode ser clonado, não pode ser comprado, não pode ser substituído. Agora é a tua vez de subir ao palco e nunca mais o largar.